Esses dias eu abri uma caixinha de pergunta lá na Rede Vizinha e aí veio esse assunto sobre ser mais interessante, né? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Como ser mais interessante? Eu não vou falar aqui pra você, usa o perfume importado XYZ, fale de tal jeito, haja de modo mais feminino. Não é sobre isso, gente. Eu acho que você ser uma pessoa interessante tá muito além disso. Não é pra você ter periquita de ouro, nem nada disso. Ser uma pessoa interessante tá muito mais ligado a como você faz os outros se sentirem. Entendeu? Então, assim, claro que é muito importante a gente ser inteligente, a gente ter repertório, né? Eu acho muito legal a gente saber falar de tudo um pouco. E isso não é você fingir, você mentir, né? Então a pessoa tá falando um assunto, tá falando sobre engenharia, eu não entendo nada sobre engenharia, né? E eu vou fingir que eu sei. Não, não é sobre isso. Aí você vai se mostrar o quê? Interessado. E aí vem o lance de ser uma pessoa interessante, tá entendendo? Então a pessoa tá lá falando sobre engenharia, é uma coisa que ela gosta, é uma coisa que ela entende. E aí, em vez de eu fingir, né, assim, ou não falar nada, eu simplesmente me mostro interessada sobre o que a pessoa está falando. Né? Não, então, me explica mais, mas é desse jeito? Como é isso? Pô, bacana, gostei, não sabia, interessante. Você está entendendo? Nada é tão poderoso quanto você fazer as pessoas se sentirem bem. E claro que nesse contexto a gente está falando de pessoas que importam para você. Pessoas que você está querendo conhecer, que você está querendo conquistar, inclusive. Então, eu acho que a questão do ser interessante fica muito caminhando por aí, nessa base. De ser uma pessoa que, além de ser inteligente, além de ser uma pessoa gentil, charmosa, é uma pessoa que faz os outros se sentirem bem. E, obviamente, fazer os outros se sentirem bem vai te trazer benefício. Entende? Então, assim, esquece esses papos de periquita de ouro, de você tem que agir de tal, tem que falar de tal jeito. Seja uma pessoa interessante, tenha repertório e faça com que as pessoas se sintam importantes como você gostaria, sabe? Então, assim, quando conversar, olha no olho. A pessoa tem um nome, chama ela pelo nome. Você sabe, fulano, que tal dia isso acontece. Isso traz um senso de importância pro outro muito grande. Você fica marcada, sabe? Na cabeça, na vida daquela pessoa, de alguma maneira. Então, eu acredito muito que ser interessante esteja muito mais ligado a como você faz os outros se sentirem. Pensem nisso.